Terra de Gigantes é outro livro dos que eu escrevi, que eu tive a alegria de escrever, porque esse assunto sempre me encantou desde a infância. Antes mesmo de eu ser alfabetizado, eu gostava de ler uma coleção de folhear uma coleção de livros que meu pai tinha em casa chamada Ciência Ilustrada. Especialmente um volume sobre dinossauros. Eu gostava de ficar olhando aquelas figuras, imaginando como eles viviam, como eram os dinossauros. Eu desenhava os dinossauros. Então é um tema que me acompanha desde a infância. E quando eu escrevi esse livro eu me diverti muito, porque foi como voltar à minha infância. Ele também traz ali alguns personagens. O livro ele está dividido em duas histórias. Uma história antediluviana e uma pós-diluviana presente, contemporânea. Eu criei personagens, tanto antediluvianos quanto pós-diluvianos, e por meio da história deles eu vou contando sobre como são os dinossauros, por que se extinguiram e tudo mais. Então, convido vocês a lerem esse livro, bem da faixa etária de vocês. Fui pensando assim em adolescentes, em jovens, que eu escrevi também essa história aí, tá bom? Jó capítulo 40, eu não vou ler o texto porque o tempo está avançado, mas vários estudiosos criacionistas entendem que esse texto pode ser uma menção aos dinossauros. Por quê? Ali Deus fala assim para Jó: contempla agora o behemote que eu criei contigo. E aí ele começa a descrever o animal. Esse nome behemote, em algumas versões bíblicas foi traduzido como hipopótamo, mas é uma má tradução. Na verdade o original não comporta isso. Os tradutores tentaram entender que bicho era esse e colocar hipopótamo, mas veja, o texto diz que ele enrija a cauda como um cedro. Cedro é uma árvore pesada, grande. Como é que é o rabo do hipopótamo? É um rabinho de nada. Aqui diz que é como uma árvore. Se o rio inunda, transborda, ele não está nem aí, porque ele levanta o pescoço lá em cima e fica na boa. Fala que ele tem costelas, né, e patas, enfim, como tubos de bronze. É um animal poderoso, grande, descomunal. Chega a dizer o texto que Deus o dotou de espada. Olha que interessante. Por isso alguns estudiosos entendem que pode ser, na verdade, a descrição de um braquiossauro ou talvez um iguanodonte, porque ele tinha umas protuberâncias ósseas que parecem uma espada. Olha lá, o de cima. É possível que essa menção ao behemote em Jó seja a de um dinossauro, ok? Agora, por que não aparece na Bíblia a palavra dinossauro? Alguns ficam chateados. Mas não está lá na Bíblia o nome dinossauro, então não existiram dinossauros. Pergunto, alguém já viu a palavra gato na Bíblia? Eu já li algumas vezes a Bíblia e nunca encontrei essa palavra lá. Gato. Alguém já viu a palavra ornitorrinco na Bíblia? É mais difícil ainda, né? A Bíblia não é um livro de classificação zoológica, que traga ali a lista dos animais, né? Então, não é porque não está o nome dinossauro na Bíblia que eles não existiram. Aliás, nem poderia estar. Por quê? A palavra dinossauro ela é mais ou menos recente. Ela foi inventada por esse senhor aí, Richard Owen, em 1841, quando os primeiros fósseis de dinossauros começaram a ser descobertos, com escavações, especialmente na Europa. E aí viram aqueles ossos, estudaram, viram que eram de répteis, mas eram muito grandes, e o Owen disse o seguinte: parecem lagartos terríveis, Deinosaurus, lagartos terríveis, e o nome pegou. Hoje se sabe que a maioria deles não era terrível, sequer era carnívora. Hoje se sabe que a maioria dos dinossauros era herbívora. Então o nome talvez não seja tão apropriado, mas fazer o que? Agora não dá para mudar mais, e ficou dinossauros. Muito bem. Esse assunto, conhecem isso aqui? Porque é do meu tempo isso aí. Vocês conhecem? A família da Silva Sauro, né? Quando eu era criança eu assistia todo domingo. Como é que o baby falava para o pai dele? Não é mamãe, né? Não é mamãe. E aí batia com a panela. É um mau exemplo de filho, né? Mas batia com a panela na cabeça do pai. Não é mamãe. Você vê que esse assunto, né?
Então, essa aqui então mais ainda, né? A franquia Jurassic Park. É um assunto que encanta as pessoas. Todo filme que fala de dinossauro é sucesso garantido. Já está no 4, né, eu acho. Vai para qual? Nossa, não para de fazer, né? Jurassic World, Jurassic tudo, Jurassic aquilo, né? Tem um monte, né? Então, é um tema que encanta, porque ele é envolto em mistério. O que aconteceu com eles? Para onde foram, né? Eram tão grandes. Então, esse é um assunto que chama atenção. E, nesse momento, eu costumo dizer o seguinte: nós, criacionistas, não podemos permitir que os evolucionistas sequestrem esse assunto tão legal como se fosse só deles, porque não é. Como eu quero mostrar para vocês, nós oferecemos uma alternativa, uma hipótese, que eu creio muito mais elegante para a criação e extinção deles, dos dinossauros. E temos evidências, eu quero mostrar para vocês. Temos evidências. Então não vamos abandonar o tema, né? Isso não tem nada a ver com adventistas, com a igreja, tem tudo a ver. Primeiro porque Deus criou os seres vivos, animais. Então isso é criação, é criacionismo. E segundo porque o dilúvio explica muitas coisas, para as quais os evolucionistas não têm respostas. Ok? Esse aí é um desenho que eu encontrei no meu baú de antiguidades. Um dos mais antigos desenhos que eu encontrei feitos por mim. Eu tinha lá, eu acho que uns 5 anos de idade. E você vê que eu já gostava de desenhar esse negócio, né? Dinossauros. Eu não sabia nem escrever direito. Tentava fazer ali a legenda, né? Eu não sei no que eu estava pensando nesse dia. Eu não lembro mais. Só que meu filho aprimorou muito. Olha aí. Com 6 anos, ele fez esse desenho aí. E aí tem várias espécies. Se ele estivesse aqui, ele ia dizer todas elas. Ó, pai, aí tem um plesiosauro, um tiranossauro, um pterossauro, e por aí vai, né? Ele também gosta. Então é um assunto que já ultrapassa gerações aí na nossa família, né? Os dinossauros. Bem, esse desenho foi feito para a capa do meu livro. E eu admito, é terrível. Ele é feio. É um T-Rex, Tiranossauro Rex. Quando as pessoas veem esse bicho com dentes afiados, essa patinha atrofiada, né? Não sei nem o que ele fazia. Ele não ia pegar coronavírus, porque não pode abraçar. Se ele caísse, alguns acham que ele nem corria muito, porque se ele tropeçasse, adeus, ia se quebrar todo. Se caísse na água, morria afogado. Que é isso? Que bicho é esse? Deus fez isso? Deus criou isso? Olha, deixa eu responder com uma pergunta. Deus criou isso? O que você me diria? Deus criou o tubarão? Do jeito que ele é hoje? Vocês são espertos. Deus criou o tubarão, mas não do jeito que ele é hoje. Claro, o tubarão original certamente era herbívoro, como as iguanas de Galápagos, lá de Tortuga Bay, que comem algas. O tubarão devia comer algas, porque para haver carnivorismo tem que haver morte, e não havia morte no mundo antes do pecado. Mas o tubarão mudou, passou por algum tipo de adaptação, seleção natural, mutação, não sei. O mesmo eu posso dizer dos dinossauros. Algumas espécies se modificaram, outras não. Outras continuaram sendo herbívoras, e eu creio que pacíficas. Outra pergunta: Deus fez isso? Toda vez que eu vejo uma cena como essa eu fico triste, porque Deus não criou para ser assim. Deus criou para ser assim, na verdade. Sabe, eu gosto de comprar souvenir quando eu viajo por aí. E uma vez eu viajei para um lugar, eu fiz uma semana de oração, uma semana de pregações criacionistas, e eu vi num museu, uma lojinha do museu, uma estátua de um leão com um cordeiro, parecida com essa imagem. E eu dei um jeito, eu tenho que comprar essa estátua, porque eu quero colocar na minha casa, né, no piano da sala. Porque toda vez que eu olho para essa estátua, eu penso no Éden e na nova terra. Eu penso no que foi, e nós perdemos, mas no que nós teremos de volta um dia, porque a Bíblia diz que o leão voltará a comer pasto com o cordeiro. Vai ser bom demais, hein? Vai ser bom demais. Lá em Galápagos, como eu mostrei para vocês, eu tive um pequeno vislumbre de como é você estar no meio dos seres que não têm medo de você. Como é bom. Deus criou isso,
não aquilo que a gente viu ali, aquelas cenas tristes. Olha aí, notícia recente: dinossauros conhecidos como carnívoros, ferozes, eram herbívoros. Houve uma revisão por especialistas que perceberam que, na verdade, a maioria deles realmente era herbívora. Tem até campanhas já tentando salvar os dinossauros, né? É herbívoro, vegetariano, bonzinho. Muito bem. Dito isto, a pergunta mais intrigante continua sendo: eu até aceito que Deus criou os tipos originais de dinossauros, herbívoros, que assim como leões, tubarões e outros animais e seres humanos passaram por modificações, adaptações, deturpações, mas onde estão eles? O leão está aqui até hoje, o tubarão também, os tubarões e os dinossauros, o que aconteceu com eles? Essa é a pergunta mais intrigante. Existem várias teorias que tentam explicar isso, tá? Não existe só uma teoria. Nos últimos 150 anos, foram propostas cerca de 50 hipóteses para a extinção dos dinossauros. A mais famosa, e a que pegou, que se sobrepôs às demais, é aquela segundo a qual um grande meteorito atingiu a península de Yucatán, no México. De fato, tem lá uma marca de uma cratera de 300 quilômetros de diâmetro, enorme, portanto, houve sim um grande impacto ali. E aí, os evolucionistas entendem que esse impacto levantou uma tremenda quantidade de detritos, de pó, de partículas na atmosfera, e o mundo entrou numa era glacial. E isso levou os dinossauros à extinção. Mas a explicação não é tão satisfatória, porque se você pensar bem, animais mais frágeis sobreviveram à era glacial. E outra, como explicar o fato de que a gente encontra fósseis de dinossauro por todo o planeta, sendo que para qualquer ser, cadáver, fossilizar, ele tem que ser sepultado instantaneamente por lama. Numa glaciação, no mundo sem alimentos, eles morreriam de frio, ou de fome, ou doentes. E aí os cadáveres expostos são devorados, apodrecem, não são conservados. E os fósseis são conservados. Você encontra fósseis de dinossauro no Brasil, na Argentina, na China, na Rússia, Estados Unidos, até na Antártida. Debaixo do permafrost, debaixo do gelo, a terra, evidências de florestas tropicais. Olha que interessante, evidências de florestas tropicais debaixo do gelo. Esse mundo já foi um jardim global. E fósseis de animais, entre os quais dinossauros ali. Em todo o planeta. Se você perguntar para um evolucionista como que aconteceu essa fossilização, ele vai dizer mais ou menos o seguinte, digamos que aqui no IAESC encontrássemos ali em algum terreno alguns fósseis de dinossauros, escavamos e encontramos. Aí você pergunta para um paleontólogo local aqui, evolucionista, como é que aconteceu esse fenômeno aqui? Ele vai dizer o seguinte, qual é o rio mais próximo aqui do colégio? O rio mais próximo? Guabirã? Esse aí. Quantos quilômetros daqui? Do outro lado? 10 quilômetros. Então ele vai dizer mais ou menos isso, olha, esses fósseis estão aqui por quê? Claro que lá no passado, há milhões de anos, podia ser um outro rio, né? Enfim, mas ele vai dizer assim, olha, esses animais morreram de fome ou de uma doença, e aí esse rio aqui, Amirã aí, de 10 quilômetros de distância, ou outro rio no passado, inundou, teve uma enchente, trouxe detritos, lama e cobriu esses animais, a carcaça deles. E aí, fossilizaram. Aí você vai para a Austrália, encontra fósseis, milhares de fósseis de dinossauros. Pergunta para um pesquisador evolucionista local, ele vai dizer, o que aconteceu aqui é que esses animais morreram por algum motivo, e tem um rio aqui a uns 2 quilômetros, ele transbordou e cobriu os animais. Você vai para a Índia, para a China, para a Argentina, e vai receber a mesma explicação. Não é estranho isso? Junta tudo numa catástrofe só então, porque os dinossauros, curiosamente, se extinguiram na mesma época. É o período chamado KC, que é entre o Cretáceo e o
KT, Cretáceo Terciário, no meio está o Jurássico. Foi nesse período, nessa faixa ali do registro fóssil, que eles desapareceram, de uma vez. Misterioso, né? Então foi um monte de riozinho que inundou em cada lugar. E outra, repito, quando fica exposto, o cadáver putrefa, ou é devorado. E é possível encontrar dinossauros inteiros. Eu já visitei alguns museus de história natural por aí, e a gente encontra lá fósseis inteiros de dinossauros, bem preservados. Para isso acontecer, repito, tem que haver um sepultamento com lama rápido. Aí com o tempo, aquilo que é orgânico vai sendo mineralizado pelo material em volta, de forma que, passando algum tempo, séculos talvez, não sei, aquilo que era orgânico torna-se uma impressão perfeita em pedra. Aí você desenterra aquilo. Eu estive há 2 anos pesquisando com um grupo lá no Ceará, no interior do Ceará, em Araripe, 500 quilômetros do oceano. A gente encontra fósseis de peixes marinhos. Não é interessante? Peixes marinhos lá no Agreste, lá no sertão. E é a primeira vez que eu pude encontrar o meu próprio fóssil. Os paleontólogos nos ensinaram a encontrar pedras promissoras, geralmente elas são mais ovaladas. Aí você pega aquilo, um martelinho, né, de paleontólogo, bate do jeito certo, ela abre, ali dentro tem um fóssil. Incrível. Você vê as escamas, tudo direitinho, bem preservado. Para isso acontecer, o bicho teve que ser rapidamente sepultado por uma onda de lama. 500 quilômetros do mar, fósseis marinhos. Em algum momento essa terra foi inundada, né? Só pode ser isso. Olha como eles estão chegando perto da verdade. Dinossauros tiveram uma morte em agonia. E diz a matéria: os fósseis de dinossauros geralmente têm a boca semi-aberta, a cabeça para trás e a cauda em curva. Por estas razões, os paleontólogos acreditam que os dinos morreram onde? Na água. Que interessante. Eles estão percebendo que a história do meteorito ali e outras mais hipóteses não são tão consistentes a ponto de explicar o fato de que eles não morreram de fome, não morreram de doença, eles foram surpreendidos. Eles estão como que sufocando no meio da lama. Tem fósseis que são ainda mais surpreendentes, como esse aqui, por exemplo. Um peixe engolindo outro no momento em que ele foi surpreendido por uma avalanche de lama, por um tsunami de lama. 2 peixes ali, ó, engolindo peixes. E embaixo, o que parece ser um ictiossauro, dando à luz no momento em que foi sepultado por lama. Eles foram surpreendidos. Estavam vivos quando foram sepultados. Não tem essa história de que morreram de frio, morreram de fome, morreram de doença. Eles estavam vivos. E no mesmo momento, a grande extinção em massa aconteceu. Isso aponta para o que na sua mente? Vá pensando aí, vai juntando as peças, né? E olha o tamanho desses bichos, né? Em cima você tem os herbívoros e embaixo carnívoros, comparando ali com um casal humano ali, né? Até a mulher está recebendo uma baforada do dinossauro ali, o cabelo está balançando. Os herbívoros sempre são mais fortes, mais bonitos, né? Então, fica aí o recado. Mesmo os carnívoros eram bem grandes. Quanta lama seria necessária para soterrar animais desse porte? Não é qualquer enchente, né, gente? E outra, se soterrasse metade do corpo dele, ele até morreria, né? Preso ali. Mas a outra metade ia apodrecer, ia ser devorada. E repito, a gente encontra fósseis inteiros desses animais descomunais por todo o planeta. Alguma coisa muito grande envolvendo água, lama, transporte de sedimentos aconteceu aqui, num passado aí, em algum momento. Há não muito tempo. Como é que você pode falar isso? Calma, já vou te mostrar as evidências. Isso não aconteceu muito tempo atrás não, tá? Alguns falam que são milhões de anos. Será? Aguarde até o final. Comparando aí algumas espécies de dinossauros herbívoros com o maior mamífero atual terrestre, que é o elefante. Está ali. O elefante africano. Você tem o camarasauro, um diplodocus,
um apatossauro, e lá em cima uma mexauro. Olha o tamanho dos bichinhos. Quantas toneladas de vegetal comiam por dia? Na verdade, se eles vivessem hoje, seriam um grande empecilho para nós humanos. O mundo não é mais um jardim global como foi. Faltaria comida. Então, que bom que eles não estão mais aqui para competir com a gente, né? Mas um dia a gente pode ter de volta esses bichinhos de estimação. Eu espero que na Nova Terra a gente tenha dinossauro de volta. Tem gente que quer escorregar no pescoço da girafa. Eu sou mais sonhador, eu sonho mais alto. Eu quero escorregar no pescoço do braquiossauro. É mais legal. Pegadas de dinossauros. O que elas nos dizem? Que pena que eu esqueci de colocar aqui a foto das pegadas que nós vimos lá em Sousa, na Paraíba. Eu estive pertinho, fotografei, pegadas de terópodes, né, que são dinossauros carnívoros. Tem lá. Mas tem em vários lugares do mundo você encontra esse fenômeno, né? Pegadas de dinossauro. Para que uma pegada fossilize, tem que ser o seguinte cenário. O bicho pisa na lama, não pode ser areia, que a areia desmancha rapidamente, né? A pegada. Pisa na lama. Mas também não pode passar muito tempo, porque até na lama ela pode depois sendo desgastada pela chuva, vai desaparecendo. Então o que acontece? Ele tem que pisar na lama e depois uma outra camada de lama vem e cobre aquelas pegadas. Ficam camadas. Com o passar do tempo aquilo petrifica, ocorre a erosão, ou de novo uma construção, alguma coisa, uma escavação, e de repente eles percebem que ali havia, alguém passou por ali, o animal passou por ali, deixou suas pegadas ali fossilizadas. Rapidamente esse é o fenômeno, né? Isso é muito interessante. Agora eu vou ler com vocês uma notícia que saiu na BBC Brasil, e eu quero fazer com você um exercício aqui agora de leitura crítica da mídia. Isso é importante, hein? Especialmente nesses tempos de fake news. Você ler notícias com um olhar crítico. Como sempre acontece, você vai ler agora nessa pequena matéria que eu vou ler para vocês. Como sempre acontece, tem o fato e a interpretação do fato. Jornalistas, às vezes mal intencionados, tentam fazer com que a interpretação pareça um fato. E às vezes você compra uma interpretação como se fosse um fato. E tem que cuidar com isso. Tem que saber destrinchar as coisas. Então eu quero que você agora preste atenção no que eu vou ler e me diga depois o que é fato e o que é interpretação. Combinado? Vamos lá. Como a BBC publicou isso aí, tá? Já começou errado, porque quem pesquisa esse tipo de coisa são paleontólogos, tá? Fósseis. Arqueólogos pesquisam coisas diferentes, mas enfim. Paleontólogos chineses disseram ter descoberto mais de 3.000 pegadas de dinossauro, todas apontando para a mesma direção. As marcas que os cientistas acreditam terem sido deixadas por 6 tipos diferentes de dinossauros, há mais de 100 milhões de anos, deixa isso para lá, não vou discutir esse assunto agora, foram encontradas na província de Shandong, no leste do país. As pegadas, variam de 10 a 80 centímetros e pertencem a várias espécies, como o tiranossauro, hadrossauro e o celurossauro. Deixa eu voltar aqui. Qual é o fato? O que aconteceu que gerou uma notícia? A descoberta de pegadas de dinossauro. Quantas? 3.000 pegadas. Então pelo menos havia uns 1.000 e poucos dinossauros. 1.000. Alguns são quadrúpedes, outros são bípedes, né? Que tipos? Deixa eu voltar para você. Que pela pegada você pode saber a espécie. Havia tiranossauro, carnívoro, hadrossauro e celurossauro, herbívoros. Não está estranho isso aí, não? Carnívoros caminhando com herbívoros na lama, porque eu já expliquei, isso acontece na lama, a impressão. Esse é o fato, por mais estranho que pareça. Quer saber o que eles interpretaram? Vamos lá. Me diga o que você acha. Segundo a agência de notícias oficial da China, os arqueólogos, vai que foi arqueólogo que descobriu mesmo, né? Não sei, mas geralmente quem pesquisa isso é paleontólogo, creem que as pegadas representam uma migração
Ou 2, uma tentativa em pânico de escapar de predadores. Isso não me cheira bem. Primeiro, você imagina leões migrando com ovelhas? É possível. Leões migrando com zebras? Não faz sentido. O que um T-Rex faria migrando com um hadrossauro herbívoro? Não cola. Ou então, milhares de dinossauros poderosos fugindo de um predador. Que predador era esse? Só podia ser o Godzilla, então. King Kong. Tinha que ser uma coisa de Hollywood, né? Para pôr para correr esses animais. Agora, quando eu penso que esses milhares de dinossauros estavam fugindo de alguma coisa, pisando na lama, e não se importando mais quem estava do lado, alguma coisa muito grande vinha lá atrás. O que vinha lá atrás? Que depois cobriu as pegadas com lama também. Um tsunami, gente, né? Uma grande inundação. Só pode ser esse tipo de coisa. Para mim faz muito mais sentido. Agora eu vou ler para vocês um trecho de um livro escrito por um cientista criacionista, Dr. Ariel Roth, livro Origens, da CPB. Ele vai apresentar um fato e vai também interpretar, porque ele tem direito. Não tem? Olha só que interessante isso aqui. Quase todas as trilhas de pegadas, ele cita alguns lugares aqui nos Estados Unidos, indicam que os animais estavam caminhando morro acima. É um dado que aquela matéria da BBC omitiu, mas é um dado relevante. Geralmente as pegadas de dinossauros, as trilhas, estão morro acima. Isso faz sentido. Além disso, diz ele, há forte evidência de que os animais produziram as trilhas sob água, ao invés de sobre dunas no deserto, como sugere a interpretação evolucionista. Agora ele interpreta, ele também tem o direito dele, né? Não seria possível todas essas pegadas morro acima terem sido deixadas por animais fugindo das águas do dilúvio? Faz sentido ou não faz? Para mim faz muito sentido. Eu fico com ele e não com a BBC, que viajou bastante ao dizer que podia ser uma migração ou a fuga de um predador. É assim que as coisas vão, gente. O fato é o fato. A interpretação depende dos óculos conceituais. Depende da sua cosmovisão. Você vai interpretar de acordo com a sua bagagem intelectual. Prossigamos. Eu falei até agora em dilúvio, 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 mas será que isso não é só uma historinha bíblica para contar no momento às crianças? Será que há evidências de que houve realmente um dilúvio universal, global? Existem. No meu livro História da Vida, e nesse também, Terra de Gigantes, eu apresento algumas dessas evidências. Por exemplo, mais ou menos metade dos sedimentos continentais é de origem marinha. Que estranho, né? Eu acabei de falar que lá no Araripe, no sertão nordestino, a gente encontra sedimentos marinhos, fósseis marinhos. Mais da metade, esse mundo já foi coberto por água marinha, em algum momento. Outra, ausência de erosão entre estratos geológicos. Um bom lugar para ver isso é o Grand Canyon, nos Estados Unidos. Porque, segundo os evolucionistas, aqueles estratos, aquelas camadas, e eu ilustrei em algum momento aqui o bolo de camadas, né? Segundo eles, cada camada se sobrepôs à outra ao longo de milhões e milhões de anos. Só que se elas foram sendo sobrepostas tão lentamente ao longo de tanto tempo, deveria haver evidências de erosão entre elas, porque elas estão expostas à chuva, ao vento, a terremotos, às intempéries. Mas não há evidências disso, elas são planas e paralelas. Como se alguma coisa muito rápida tivesse acontecido, feito com que a sobreposição fosse rápida. Dr. Naor explica muito bem isso, ele é geólogo, no seu livro Uma Breve História da Terra, que a estratificação pode acontecer rapidamente, e as evidências apontam para isso. Do contrário, deveria ser assim, as camadas, porque elas ficaram expostas, como é hoje o nosso relevo, né, ao mundo, às intempéries, mas elas são planas, paralelas. Outra coisa, as sequoias, isso aqui é muito interessante.
Aliás, tem um programa Origens, só sobre esse assunto. Se você for ao YouTube e colocar lá, programa Origens, Novo Tempo, Sequoias, você vai achar um programa bem legal que traz essa informação aqui. O que acontece é que árvores como as sequoias, que são encontradas especialmente lá nos parques norte-americanos como Yellowstone, Yosemite Park, o Parque das Sequoias, elas são virtualmente imortais. A menos que uma doença leve uma árvore dessa à morte, um lenhador, um incêndio, né? Elas podem viver indefinidamente. Por isso que a Bíblia diz que os dias do meu povo serão como os da árvore. Uma promessa futura, porque será para sempre, nós vamos viver para sempre. As árvores são para sempre, essas árvores aí. Curiosamente, não existe uma sequoia neste mundo que tenha mais do que 4.500 anos. E esse dado é muito interessante. Embora elas pudessem ter milhões de anos, elas não passam de 4.000 e poucos anos. O que aconteceu cerca de 4.000 e poucos anos atrás? Até Jesus, cerca de 2.000 anos. De Jesus até Noé, cerca de 2.000 anos. Há 4.000 e poucos anos atrás aconteceu o dilúvio de Gênesis. E curiosamente as sequoias, que poderiam ter milhares e até milhões de anos, não passam de 4.000 e poucos anos. Isso é um dado muito interessante, revelador. Provavelmente as sementes delas ficaram flutuando, né, nas águas do dilúvio, e sementes podem ficar assim em estado latente, ou foram levadas mudas por Noé para a arca, não sei. De alguma forma elas foram preservadas, e depois elas se deram bem naquele clima lá do noroeste dos Estados Unidos. Sequoias. Assista esse programa da Novo Tempo lá, o Evidências, você vai ficar bem surpreso com essa informação. Formação de carvão. Não se forma mais carvão hoje em dia nessas quantidades aí. Tem um veio de carvão na Austrália que tem 170 metros de espessura. E para formar 1 metro de carvão precisa vários metros de material vegetal. Tinha que ter muita planta para formar isso aí. Muita. Hoje não tem mais. Não há mais formação de carvão desse jeito. Alguma coisa muito forte, muito grande, catastrófica, formou o carvão. E aí, qual é a explicação para isso? Petróleo também, né? Montanha chinesa tem mais de 20.000 fósseis marinhos. Sabiam que até no Monte Everest são encontrados fósseis marinhos? O que esses bichos fazem lá a 8.000 metros de altura? Ah, então quer dizer que as águas do dilúvio chegaram lá? Não, não disse isso. Na verdade, essas cordilheiras estão subindo até hoje, né? Se você estudar, por exemplo, ali o Himalaia, Andes, a cordilheira dos Andes, no Chile, está subindo, porque ela está numa falha entre placas. Então uma placa tectônica está subindo sobre outra. Por isso ocorrem terremotos, por exemplo, e vulcanismo ali. E a cordilheira está subindo, e se locomovendo, se mexendo. Lá no Himalaia é a mesma coisa, o Everest ele se mexe. Então, jogando para trás, em algum momento isso estava lá embaixo, né? E de fato, a inspiração nos diz que os montes não eram tão altos no passado, eram colinas suaves. O mundo era assim antes. Essas grandes elevações monstruosas, elas são resultado de uma catástrofe. Então lá embaixo houve um soterramento de animais marinhos, né? E aquilo tudo foi sendo erguido com o tempo. Galápagos não existia, foi um erguimento vulcânico também. E se ocorre alguma coisa assim, pós-diluvianamente falando, imagine o que não aconteceu durante o dilúvio e pouco tempo depois do dilúvio. Muitas alterações drásticas na Terra, né? Mais de 200 culturas espalhadas pelo planeta têm relatos semelhantes ao dilúvio bíblico. Isso é muito interessante. Entre os gregos, há histórias parecidas com a da Bíblia. Entre os babilônios, até entre índios isolados no Amazonas, há tradições orais que contam do seguinte: no passado houve uma grande inundação e uma família foi salva num barco bem grande. Os detalhes variam, né? Quantas pessoas entraram, quanto tempo durou, qual o nome do herói. Lá na Babilônia é o mito de Gilgamesh, por exemplo, né? Não é Noé o nome, mas a história é muito parecida. É tipo telefone sem fio, né? Conta uma história, ela vai se irradiando e alterando alguns detalhes, mas o núcleo está ali.
200 culturas têm um relato parecido com esse da Bíblia, o que indica para os estudiosos que alguma coisa aconteceu e foi preservada nas culturas distintas. Até a história da criação, eu vi lá no Museu de Londres, Museu Britânico, esculturas em pedra, babilônicas, mesopotâmicas, em que aparece ali um casal sentado na frente de uma árvore e uma serpente enrolada na árvore. A cultura mesopotâmica, olha que incrível. A história de Adão e Eva também foi preservada em outras culturas, mostrando que alguma coisa aconteceu mesmo, né? Não foi uma invenção dos hebreus. Vamos prosseguir aqui. Outra pergunta que merece resposta: de onde veio tanta água? Tudo bem, eu até posso aceitar que houve um dilúvio e tal, extinções em massa, mas é muita água, mesmo que as montanhas fossem mais baixas, é muita água. Você não precisa mais se preocupar com essa questão, ela foi respondida recentemente. 2014, peguei uma fonte aí, para não dizer que eu estou sendo tendencioso, né? Uma fonte evolucionista, super interessante. Oceano subterrâneo é descoberto perto do manto, do núcleo da Terra. Cerca de 600 quilômetros abaixo da superfície, eles encontraram água, numa quantidade tal que equivale a 3 vezes os oceanos da superfície. 3 vezes. Tem muita água lá embaixo. Bastaria que algum fenômeno, possivelmente Deus intervindo, né, fizesse com que essas fontes do abismo irrompessem, e claro, a água toda que havia em suspensão na atmosfera antediluviana precipitasse as janelas do céu, para que o mundo fosse coberto por água, e as montanhas de então fossem cobertas por água. Então havia sim, né, água suficiente, de sobra, para que esse fenômeno acontecesse. Aí está o motivo real por que os dinossauros não sobreviveram. Desculpem, não há vagas. Brincadeira, mas na verdade eu acho que o texto de Ellen White ali, do Spiritual Gifts, fornece uma resposta mais satisfatória. Deus viu que a força do ser humano iria diminuir, e esses animais gigantescos não poderiam ser controlados pelo homem frágil. Por misericórdia do ser humano e de outros animais frágeis, esses animais não foram preservados no mundo pós-dilúvio. Por isso que eu creio que possivelmente poderemos ter de volta os dinossauros bonzinhos na nova terra. Neste momento seria complicado para a gente, né? Disputar espaço e comida com eles. Nós também diminuímos. Segundo a revelação de Deus, Adão e Eva tinham lá seus 4 metros de altura. Então o T-Rex tem 6 de altura. Quase dá para encarar. Ou correr. Adão com suas pernas grandes podia correr do bichão. Hoje a gente com 1,80 m aqui, não dá nem para o gasto, né? Então, com a decadência humana, diminuição de força, longevidade, estatura, nós nos tornamos muito frágeis mesmo, para enfrentar esse tipo de situação. Olha aí a arca, como era realmente uma coisa fantástica, né? Clica para mim ali, é uma animação, para você ver como foi um projeto realmente tremendo. A arca tinha 3 pavimentos. Aí estão, quer dizer, ela já tinha uma área gigantesca, de cerca de 150 metros de comprimento, uns 50, se não me engano, de largura, não, 30 e poucos de largura, e 3 pisos. Então você multiplica a capacidade volumétrica por 3. Aí, tamanho de uma quadra, né, de um campo de futebol, maior que isso. Ela tinha uma capacidade volumétrica de cerca de 900 vagões ferroviários. Uma janela, possivelmente ali em cima, permitia alguma entrada de luz, e podemos imaginar dentro dela algumas rampas de acesso, né? Tudo bem organizado. Ela não foi feita para navegar, mas para flutuar, e fazia isso muito bem. Segundo alguns estudiosos, ela suportaria ondas de dezenas de metros de altura, tsunamis. Mas claro, mesmo sendo uma obra de engenharia fantástica, não fossem os anjos, seria destruída também. Ellen White diz que anjos de Deus protegeram a arca. E Ellen White também diz no livro Patriarcas e Profetas que o dilúvio foi tão devastador
que até Satanás teve medo de morrer ali. Ele estava ali, né? No meio daquela catástrofe. Ele teve medo de ser destruído. Para você ver como a coisa foi feia, destruidora. A arca foi plastificada, digamos assim, né? Com betume. A tradução permite também resina. Não havia petróleo antes do dilúvio, então não pode ser piche. Mas a tradução original da palavra permite também entendimento de que seja uma resina. Eu creio que Noé usou alguma coisa resinosa, meio plástica, para tornar a arca impermeável. Fantástico isso, né? De modo que a madeira dela se tornou muito resistente. Sem contar que já era uma madeira bastante resistente, né? Hoje os petroleiros usam as proporções náuticas da arca para poder navegar com segurança, não afundar. Como é que Noé sabia disso? Nunca navegou? Deus lhe deu o projeto. Última pergunta que tem que ser respondida: por que não são encontrados fósseis de humanos com dinossauros? Não seria uma prova definitiva de que humanos conviveram com dinossauros, como creem os criacionistas? Seria, mas não achamos ainda, por enquanto. E talvez a gente pudesse responder com outra pergunta: se houvesse um dilúvio hoje, bíblico, mundial, seria fácil encontrar fósseis de humanos com tubarões? Sim ou não? Não? Seria fácil encontrar fósseis humanos com ursos pardos? Sim ou não? Por que não? Cada um na sua, né? Cada um no seu habitat. A gente evita ficar perto desses bichos, né? Seria fácil encontrar um fóssil de trilobita com coelho? Mas de jeito nenhum, porque os trilobitas viviam no fundo dos lagos, dos mares antediluvianos. O coelho não fica no meio do mar, no fundo do mar. Então é uma proposta ridícula. Alguns evolucionistas dizem assim: no dia em que encontrarmos um fóssil de coelho com um fóssil de trilobita, eu me converto. Então você vai morrer perdido, não vai se converter nunca, porque coelhos não vivem debaixo d'água, trilobitas viviam, como crustáceos, eram artrópodes marinhos. Então é uma proposta ridícula. Então você tem que levar em conta os habitats diferenciados. Certamente que os humanos viviam num local e dinossauros no outros, distância, né? Respeita cada um o seu espaço. E o dilúvio os pegou, os surpreendeu, cada um em seu habitat. Não estou dizendo que vai ser impossível um dia encontrarmos fósseis de homens gigantes com fósseis de dinossauros. Não estou dizendo que não vai acontecer isso, eu até espero que aconteça um dia, mas por enquanto ainda não. E será uma descoberta bem interessante e muito rara de acontecer. Até porque os seres humanos, como eram inteligentes e muito fortes, rápidos, com certeza eles procuraram os lugares mais altos, né? E a lama vai pegando os animais menos móveis, menos inteligentes, vai sepultando esses bichos, soterrando, os humanos correndo, indo para o alto. Quando chegam no alto, não fossilizam, porque eles morrem afogados. De modo que o que aconteceu foi que os mares pós-diluvianos estavam cheios de cadáveres. E Deus mandou um vento, soprou um vento forte para quê? Para varrer esses cadáveres dali, e provavelmente estejam sepultados em costas de montanhas, porque lá eles foram represados e talvez terra tenha coberto aqueles cadáveres. Não vão encontrar humanos gigantes nas savanas africanas, nas planícies africanas. Vão encontrar em montanhas, mas quem pesquisa montanhas? Como é que você vai cavar uma montanha para tentar encontrar um fóssil a esmo assim? Vai ter que ser uma descoberta realmente talvez promovida por Deus mesmo, né? Aguardemos. Por enquanto o que tem por aí é fake. São só Photoshop, né? Fotos de Photoshop, esses gigantes que aparecem por aí. Tá bom? Agora sim, aquela prova que eu fiquei de dar para vocês. Será que eles foram extintos realmente há milhões de anos? Descobertas recentes têm colocado essa ideia em xeque. Isso aqui são publicações científicas, tá? Science. Cientistas descobrem tecido mole, tecido soft, mole, né? Tecido mole de T-Rex. O que é tecido mole? Pele, colágeno, vasos sanguíneos, esse tipo de coisa. Fala para mim, pele e vasos sanguíneos podem durar milhões de anos? Mas de jeito nenhum. Quando muito, alguns milhares de anos, dependendo do grau de preservação, do tipo de terreno, de acidez e tal. Era para ter só osso petrificado, isso é fóssil.
mas encontraram material mole em T-Rex. E agora? Isso é uma bomba. Você não vê isso na capa da Super Interessante, você não vê isso na capa da Veja, você não vê isso no Fantástico, porque essa descoberta ela não encaixa no paradigma, não encaixa no modelo evolucionista. Então eles colocam como notas em algumas revistas mais especializadas, porque isso é constrangedor. Não para por aí. Dinossauro ali, ó, datado como tendo 75 milhões de anos, encontraram o quê? Nele, sangue, colágeno, que são materiais perecíveis. Teve uma cientista num museu na Inglaterra que resolveu fazer uma pesquisa. Os colegas achavam que era inútil o que ela estava fazendo. Ela pegou uma garra de um dinossauro, talvez um Velociraptor, não lembro, e perguntou: o que será que tem aqui dentro? Os colegas disseram: ora, é um fóssil, é só pedra. Mas ela insistiu: mas que tal se a gente tirar uma amostra lá de dentro, para ver o que tem? Bom, se você quiser perder seu tempo, isso aí tem milhões de anos. Ela fez o que um bom cientista tem que fazer. Se perguntou: será? Então ela foi lá, tirou uma amostra de dentro, surpresa, havia células sanguíneas dentro da garra. Aí foi uma bomba também, né? Não pode, não dura tanto tempo, não dura milhões de anos. Hemácias. Pode ser então uma contaminação, vai que uma faxineira estava lá limpando, cortou o dedo e o sangue dela entrou na garra. Pode ser contaminação, só que tem um detalhe: hemácias humanas não têm núcleo, são células sem núcleo, e hemácias de répteis têm núcleo. Adivinhe, as hemácias descobertas dentro dessas garras tinham núcleo, eram do próprio réptil. E agora? Como explicar isso? Se eles sumiram há milhões de anos, não era para sobrar nada de material orgânico perecível. E as descobertas têm se acumulado, gente, não é uma ou outra não, tá? Encontrando aí pigmentos preservados em penas de pavões jurássicos, né? Olha lá, pigmentos que são perecíveis. Se você entrar no meu blog Criacionismo e colocar assim, ó, tecido mole, você vai achar um monte de notícias que eu coloquei lá no meu blog a respeito disso. É o tipo de descoberta que está se acumulando. Infelizmente, eles tentam manter firme o modelo, a hipótese, quando os fatos estão questionando a hipótese. Eles não sumiram há tanto tempo atrás. E eu vou terminar com essa notícia aqui que eu acho bastante cômica, tá? Pesquisa contesta prova criacionista sobre a origem da vida. Quando eu vi essa notícia eu pensei: nossa, que pesquisa será essa? Derrubou com a gente, acabou com o criacionismo. Título estrondoso, né? Eles adoram isso para vender jornal. Aí eu fui ler a notícia. É bom ler a notícia. É bom não ficar só nos títulos, tá, gente? Porque eles são muito manipuladores, né? Então cuidado. Eu fui ler a notícia. E o que eu descobri? Foi o seguinte: lá em Utah, no deserto, tem uma formação rochosa chamada Katina Bridge, que é uma ponte de pedra natural. Embaixo dessa ponte de pedra, encontraram pinturas rupestres. Sabem o que é isso, né? Pinturas atribuídas aos tais homens das cavernas. Que foram essas aqui, ó. Dá para ver ali? Lá em cima tem um homenzinho, né? Cabeça, corpo. Se você ver bem de perto com nitidez, dá para ver que tem as pernas, os braços. E mais abaixo, no mesmo cenário, o que tem ali? O que te parece aquilo? Um dinossauro? Pescoçudo? 4 patas? Pescoção? Cauda? Não precisa nem dizer que mais uma vez isso foi uma bomba, né? Porque para os evolucionistas, homens, humanos e dinossauros não conviveram. Dinossauros se extinguiram, foram extintos muito tempo antes de haver um primeiro ser humano na Terra. Dos neandertais e tudo mais. Aí você encontra uma pintura rupestre que mostra os dois no mesmo cenário. Isso é complicado. Chamaram especialistas do mundo todo para estudar esse achado. Especialistas em pintura, em pigmentos, em tintas, em pedra, em tudo. Paleontólogos e por aí vai. Passaram uma semana, se não me engano, ali estudando essa pintura.
e não encontravam respostas e estavam ali bastante confusos, até que uma cientista fez a seguinte proposta de explicação. Esse é o rabisco que ela fez, tá? Ela disse o seguinte: na verdade, como é impossível que humanos tivessem convivido com dinossauros, o que esse cavernoso pintou foi uma cobra. E no meio da cobra a tinta escorreu e formou o que parecem ser patas. E aí, te convenceu? Olha, sinceramente, essa mulher pode ser uma grande paleontóloga, mas é uma péssima desenhista. O cara das cavernas pintou bem melhor que ela, né? O cara, pode ser até uma criança, né? Pode ser um jardim de infância na caverna lá e ela pintou aquilo lá na parede. Ali, ó, 4 patinhas, pescoço, cabeça. Ela vem e me faz um garrancho, uma borração. Entendeu, né? Ela faz uma coisa feia dessa e diz que a tinta só escorreu no meio. Aí vem o editor da Folha de São Paulo e escreve esse título aqui: pesquisa, não é pesquisa coisa nenhuma, contesta, não contestou nada, prova criacionista. Que prova criacionista? Sobre a origem da vida. O que tem a ver dinossauro, pintura na caverna com a origem da vida? Você percebe que é uma briga. Eles querem acabar com o criacionismo usando uma prova que nem prova é, que inclusive é uma interpretação totalmente furada de uma pintura que atesta a visão criacionista. Ao contrário, isso é muita manipulação. E infelizmente, como jornalista, nessas horas eu fico com vergonha dos meus colegas de trabalho. Uma pena. Finalizando, se eu fosse usar apenas um argumento, eu usaria este aí. Mateus 24, 37. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, novamente será assim por ocasião da volta de Jesus. Cristo comparou o tempo do fim, que antecede a volta dele, com os dias de incredulidade antediluvianos. Nos tempos de Noé, quando ele pregou que o mundo ia ser inundado, o pessoal riu da cara dele. Isso nunca aconteceu, Noé, nunca choveu, para de falar bobagem. Hoje, quando a gente fala da volta de Jesus, alguns fazem a mesma coisa. Isso é bobagem. Jesus voltar nas nuvens dos céus com poder e glória, que coisa mais absurda. Ok, as marcas do dilúvio estão aí no mundo, para mostrar que aconteceu. E um dia, Jesus voltará. Se o dilúvio fosse uma lenda, Jesus nunca iria relacionar sua vinda com esse evento. Só que para Jesus, Adão e Eva foram personagens históricos. Eu fico chateado quando vejo pessoas que se dizem cristãs mitologizando Adão e Eva, dizendo que foi uma alegoria. Jesus se referiu a Adão e Eva como reais, históricos. Jesus se referiu a Jonas e ao peixe como uma história real. E eu não vou ficar com essas pessoas que relativizam, eu fico com o meu mestre. Jesus tem muito mais credencial e autoridade. Jesus era criacionista, e por isso eu também sou. Se ele disse que Noé existiu e o dilúvio foi global, e destruiu o mundo, eu fico com ele sabe o que está dizendo. E se ele disse que o dilúvio é comparado à volta dele, e o dilúvio foi real, eu entendo que a volta dele também será real. Para mim, bastaria esse argumento. Eu levei todo esse tempo para chegar nesse ponto. Mas alguns talvez precisem de mais coisas, então elas estão por aí. Você pode investigar a natureza, pode investigar do ponto de vista da geologia, da história, da geografia, e encontrará sim as evidências. Mas louvado seja Deus, porque assim como a arca esteve com a porta aberta até o último momento, Jesus está de braços abertos até o último momento. Ainda dá tempo de a gente correr para os braços dele e ser salvos da destruição do mundo, não mais por água, mas por fogo, como está profetizado. Vamos aproveitar o tempo de graça que ainda temos e aceitar Jesus, entrar na arca e ficar ali protegidos. E eu louvo a Deus, porque o IAS é como se fosse uma arca também. Nossos colégios devem ser como uma arca para preservar os filhinhos de Deus. Como uma arca, nem tudo é perfeito aqui, eu sei que não. Às vezes o cheiro dos bichos não é tão bom, às vezes o espaço é um pouquinho inadequado, mas é o melhor lugar do mundo. Lá fora sabe o que tem? Água gelada, ondas destruidoras. Você está no melhor lugar do mundo. Agradeça a Deus por isso. Dentro desses muros está a proteção de Deus, está um barco que está
rumando para a eternidade. E eu louvo a Deus porque você está aqui. E eu vou orar por você para que você permaneça firme nesse caminho até o fim. Amém.